Para fazer a exodontia de um terceiro molar incluso, o tipo de incisão pode ser esse, vindo do distal do terceiro, ultrapassando o segundo e o primeiro molar e descendo ali na papila do primeiro molar, tá bom? É possível também descer um pouco antes de chegar na papila, também é bem viável fazer dessa forma. O segundo tipo de incisão, eu venho da distal do terceiro e não entro no sulco gengival, e faço até a distal do primeiro molar. O terceiro tipo de incisão, eu vou vir até a distal do segundo molar, vindo lá da distal do terceiro, e desço como se fosse um triângulo ali na distal do segundo. E o quarto tipo de incisão, que está sendo demonstrado, incisão tipo envelope, que eu estendo até o segundo pré-molar inferior para conseguir rebater esse tecido adequadamente. Eu posiciono o dedo ali sentindo o ramo da mandíbula. Apoio a lâmina 15 até encostar no osso. Olha lá, eu entro com ela sempre 90 graus com o tecido. Olhem lá, eu entro de uma vez só, eu faço essa incisão, eu não tiro essa lâmina de dentro do tecido. Vou vindo desde vestibular. Reparem isso, pessoal, a incisão ela começou na parte vestibular. E aí sim eu vou acompanhando o dente na área do sulco, tá bom? Tanto no segundo molar inferior, acompanhando o sulco, acompanhando a papila ali do dente, e no primeiro molar. Reparem que eu vou descer minha relaxante ali, ó, na metade do primeiro molar. Eu não cheguei a envolver a papila do primeiro molar, tá bom? Beleza, fiz ali a minha incisão, eu vou fazer meu descolamento. Olhem só, a hora que eu descolo o tecido, por eu ter apoiado a lâmina em osso, eu consigo descolar todo o periósteo. Lembrem disso, precisa descolar todo o periósteo, senão você vai ficar lesando o periósteo, o edema é muito maior e a dor pós-operatória também. É preferível você fazer uma incisão só e descolar tudo do que machucar o tecido ali. Quando eu vou começar a fazer a osteotomia, olhem só, peça reta com broca esférica cirúrgica número 6. Eu sempre começo a minha osteotomia ali na distal do segundo molar, mais para vestibular. Logo que eu começo a fazer essa osteotomia, eu já vejo ali dentro o dente. Olhem só isso. E eu, no caso, eu estou fazendo da linha oblíqua externa para dentro da mandíbula. Reparem nisso, que interessante. Então, eu vou fazendo toda a osteotomia na parte vestibular, expondo ali o dente, tirando o osso adequadamente para conseguir acessar esse dente. Por quê? Eu preciso fazer esse acesso de uma maneira extremamente adequada, porque se eu não faço uma osteotomia adequada, o dente não tem espaço para poder ser removido. Então, olhem só como é importante o uso da peça reta e da broca esférica cirúrgica para a peça reta. Por quê? A minha única limitação visual é a ponta da broca. Diferente se eu tivesse com uma alta rotação ali na distal. Percebem? A alta rotação, a própria cabeça da alta rotação ia me atrapalhar, tá joia? Então aí, ó, eu removendo toda a parte distal, parte óssea distal, fazendo essa osteotomia, acompanhando e contornando o dente, tá bom? Para cada vez mais eu ter o espaço suficiente de fazer essa exodontia de uma maneira adequada. Mais uma vez, se eu não tiver espaço para remover o dente, não tem como ele sair ali de dentro daquela cortical óssea, tá bom? Reparem agora que eu troquei de broca, eu estou utilizando uma broca 702, entrando entre o osso e o dente. Percebam isso, porque esse espaço é imprescindível que eu faça ali. Para quê? Para que eu possa ter acesso tanto para fazer a luxação do dente, quanto para entrar com uma alavanca. Seja bandeirinha, seja alavanca reta, qualquer tipo de alavanca. Eu preciso ter um espaço entre o dente e o osso, senão eu não vou conseguir remover esse dente dali. Olhem, reparem que eu consigo ver o capuz pericoronário em volta do dente. Eu passo a broca ali na região onde tem o capuz pericoronário, tanto na parte vestibular, entrando com toda a ponta ativa da broca ali na região vestibular, tá bom? Olhem só,
toda a ponta ativa da broca na região vestibular, para realmente abrir um espaço adequado. E reparem que eu consigo ver a parte inferior do dente ali, né? Encostada na parte mais abaixo ali da mandíbula, né? Então, por que eu fiz esse espaço maior aí nessa região, igual eu estou passando a broca? Justamente para ter espaço para colocar minha alavanca depois de eu fazer a minha odontosecção. Aí eu já começo a fazer a odontosecção, começo a cortar onde o dente? Na linha amelossementária da coroa. Eu vou cortar a coroa bem na linha amelossementária, tá bom? E aí eu estou utilizando o quê? Uma alta rotação com uma broca Zecria. E aí eu vou fazendo essa odontosecção. Reparem que o tamanho da janela óssea ainda não é o suficiente. Por que eu não fiz toda a minha osteotomia completa ainda? Justamente porque eu preciso fazer esse desgaste no dente para eu saber aonde eu vou remover mais osso, para eu não remover osso a mais do que eu poderia remover. Lembra disso, pessoal, quanto menos osso remover, melhor o pós-operatório e também a cicatrização da região. Olhem só, estou até entrando com um sugador ali, né? Que não é necessário no caso, porque é um modelo de manequim, mas só para demonstrar. Olhem só, eu abri o espaço normal ali com a broca, ó, eu fraturei a coroa. Se vocês perceberem, eu não cortei a coroa inteira, tá bom? E aí eu já consegui fraturar ela. Aí no caso eu estou fazendo a remoção da parte vestibular ainda óssea, entrando com a broca, pela broca Zecria ser mais comprida do que a broca 702. Eu consigo entrar um pouco mais com ela por vestibular. E aí eu vou removendo todo o osso ali em volta do dente. Eu estou removendo a parte óssea, olhem só. Percebem? A parte lingual eu não mexo, eu estou removendo só um pouquinho da parte óssea entre o dente e a cortical óssea. Eu não estou invadindo a região lingual, tá bom? E isso é algo extremamente importante. Você não pode invadir a região lingual com a broca porque o nervo está bem alocado ali. Ó, o dente, a coroa já está luxada ali, certo? Mas vocês percebem que eu ainda não tenho espaço para remover ela, ó. Eu coloco a alavanca ali, também não tem espaço. Tanto é que teve uma fraturinha ali na cortical óssea vestibular. Percebem isso? Precisa abrir um pouco mais de espaço ali na região. Olhem só como eu vou desgastando o osso de uma maneira adequada para conseguir ser o mínimo de desgaste possível. E ali eu estou entrando com uma broca mais na vestibular, para abrir mais espaço e eu conseguir ter acesso para quê? Para a minha alavanca. Olha lá, eu continuo utilizando a broca esférica, porque ela é mais robusta. Lembra, pessoal, que aí eu estou em manequim, mas na boca eu preciso fazer uma irrigação com soro, extremamente importante isso, tá? Não vão esquecer desse detalhe. Olhem lá, eu estou entrando com a broca entre o dente e o osso, olhem lá, ó, tá vendo? Dessa forma eu estou criando um espaço para entrar com a minha alavanca. Se eu não tiver espaço para entrar com a alavanca, como é que eu vou ter um bom apoio, né? Então, percebem que a região lingual eu não mexo, eu só afasto, tá bom? É só a região vestibular que eu mexo. E aí eu entro com uma alavanca de Seldin ali na região, tá? Ó, percebem, ó, comecei a fazer a luxação da coroa. Mas mesmo assim não tem um apoio bom. Você percebe que a ponta da alavanca ela dá uma escapadinha? Ainda assim, ó lá, junto com a alavanca reta, eu ainda não tenho um bom apoio. Ainda tem parte com restrição ali para poder remover o dente. Então, o que eu preciso continuar fazendo ali naquela região? Eu preciso fazer um pouquinho mais de desgaste. Por quê? Se eu não desgasto mais um pouquinho, olhem só, eu estou removendo ali um pedaço da parte da raiz aí nesse caso, com a broca Zecria e a alta rotação. Ou seja, eu estou criando um espaço maior entre a coroa do dente e a raiz. Para quando eu jogar essa coroa para a distal e fazer a remoção dela, eu ter o espaço suficiente para ela conseguir fazer. Porque esse dente está impactado ali no segundo molar, correto? Então, ó, sempre o desgaste ali é somente ósseo em volta da coroa, tá bom? E aí, no caso, eu estou removendo na parte da raiz.
Olhem só, eu estou abrindo mais espaço. Por mais que eu já tenha fraturado aquela região da coroa e o dente está separado, o que eu estou fazendo aí é criando espaço, tá bom? Meu objetivo não é luxar novamente esse dente. E agora eu tenho espaço suficiente. Olha lá, a ponta da alavanca de Selden, ela encaixa ali na mesial da coroa e eu jogo essa coroa para onde? Para distal. Olha o espaço que sobrou lá. E aí sim eu consigo encaixar a minha alavanca ali na mesial e fazer a remoção da coroa. Percebem isso, pessoal? A importância de fazer um desgaste ósseo maior no início e depois ir desgastando só o necessário. E aí eu pegando a coroa com o fórceps, tá bom? Dessa forma eu fiz o quê? Eu liberei o espaço da raiz. Vamos dar uma sulgadinha ali no caso. Perfeito. Lavou bastante com soro e aí eu vou tentar tirar o resto da raiz. Se essa raiz for cônica, eu posso fazer a remoção dessa forma aí. Lembrando que eu apoio a alavanca de Selden ali na parte inferior da raiz e ela até tem uma luxação, porém não tem espaço ainda para remover ela. Nem com a alavanca reta, não tem espaço, percebem isso? Tá batendo aonde? Ali na distal, onde eu apontei com a alavanca. Tá batendo o dente ali. Dessa forma eu preciso fazer mais o quê? Desgastar um pouquinho mais o osso, tá bom? Então, tira um pouquinho do osso da distal. Reparem que o osso cortical lingual eu não tô mexendo, eu só tô indo entre o dente e a cortical óssea. Entre o dente, tá bom? Olha lá, um pouquinho mais com a broca esférica e a peça reta, abrindo um espaço um pouquinho maior ali na distal. Então, a raiz, se ela for cônica, eu fazendo esse tipo de remoção, eu vou ter um espaço melhor ali na distal para poder fazer essa exodontia. Mas, mesmo assim, olhem só, ainda pega ali na distal. Percebe que a raiz já está luxada, mas ainda pega ali na distal. Estão vendo isso? Então, como no caso, essa raiz, apoiando a alavanca reta ali, mesmo assim o dente não está saindo. O que eu posso fazer ali? Ou eu posso remover o osso distal mais um pouquinho, em direção ao ramo e criar um espaço maior ali, tá bom? Olha lá, aquele ossinho distal ali sendo apontado com a alavanca. Ou outra coisa que eu posso fazer, percebem que não mexe, e eu estou removendo ali o osso distal, tá bom? Mas, como eu disse, existe outra coisa que eu posso fazer. No caso, essas raízes não eram fusionadas, tá joia? Então, raiz fusionada, eu parto para desgastar mais o osso distal. Raiz que não é fusionada, o que eu posso fazer? Eu posso cortar essas raízes ao meio. Reparem lá, ali eu consigo ver a furca do dente, tá vendo? A furca da raiz, bem ali onde eu estou apoiando com a alavanca de Selden, tá joia? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar... mesmo assim, não consigo remover. Eu estou mostrando isso para vocês verem que ele bate em todo quanto é canto, tá bom? O comprimento do dente ainda é grande para poder remover. E aí eu vou entrar com o quê? Com uma broca, que broca? 702 com peça reta, para daí sim conseguir fazer essa remoção. Olhem só, eu ainda vou tentar desgastar ali aquele pedaço de dente, porque ele está batendo na cortical óssea lingual. Eu estou abrindo mais espaço porque ele não só está batendo na cortical óssea lingual, como também está batendo a hora que eu traciono esse dente para a mesial, essa raiz, né? Está batendo ali na distal do segundo, tá bom? Então o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo o espaço o tamanho da raiz, com minha broca Zecria, tá? Porém, como eu disse, eu ainda vou utilizar a peça reta com a broca 702 para fazer a odontosecção da raiz. Olhem só, ele movimenta para tudo que é lado, porém não sai ainda. Percebe que se eu ficar
insistindo nesse movimento, o que vai acontecer? Eu vou continuar tendo dificuldade. E aí o que acontece? O meu tempo cirúrgico vai aumentar. Eu não quero que o meu tempo cirúrgico aumente. Então, qual que é a solução para isso? Como eu disse, olha lá, peça reta e broca 702. Bem na região de furca, eu entro com essa peça reta e vou desgastando essa raiz. Olha lá, desgastando, criando espaço, desgastando, criando espaço, para conseguir fazer a remoção da raiz distal e depois da raiz mesial. Olhem só, eu vou desgastar toda ali aquela parte da furca, né, para conseguir separar essas raízes. Lembra, soro fisiológico o tempo inteiro, olha lá, desgastando, desgastando até finalizar esse desgaste, tá bom? Finalizando esse desgaste, olha lá, ainda não terminei. Broca 702, abrindo espaço, porque isso é uma coisa muito importante, tá? Abrir espaço entre uma raiz e a outra. Senão também você não tem espaço para remover a raiz, vai bater na cortical óssea. Então, quanto mais espaço você abre entre uma raiz e a outra, melhor é para você remover, tá joia? Percebam isso, eu já tinha feito o corte, mas eu estou abrindo um espaço maior, tá bom? E aí sim, olha lá, estão vendo lá? Eu não cortei por inteiro ainda a raiz, olha lá, ó, tá vendo? Por que eu não cortei por inteiro? Porque eu ainda preciso observar a região que eu preciso fazer ainda odontosecção. Lembra que é importante ir aos poucos, não vai de uma vez só. É importante você lavar, irrigar, fazer a aspiração da região, tá bom? E aí sim, você continua o seu corte na região da raiz, tá bom? Ah, não consegui terminar ainda. O que eu vou fazer? Continua com uma broca Zecria, que ela é fininha, você vai ter uma maior visualização. Lembra, o instrumento que você se adaptar melhor é o melhor instrumento nesses casos, olha lá. Aí sim, ó, cortando toda a raiz. Depois que eu cortei toda a raiz e separei essas raízes, igual eu estou demonstrando ali, ó, tá totalmente separada, eu entro com uma alavanca reta e aí sim eu vou conseguir remover a raiz distal, tá bom? Reparem só, alavanca reta, o primeiro movimento, depois a alavanca de Selden, removi a raiz distal, certo? Dessa forma, eu vou abrir espaço para conseguir remover a raiz mesial. Percebem que agora a cortical óssea não vai ser um problema para fazer a exodontia. Porque eu abri espaço entre as raízes. Então, olha lá, retirando o fragmento da raiz distal. E agora eu vou entrar com a alavanca reta novamente para remover a raiz mesial. Tá bom? Dessa forma eu fiz o que? A exodontia de um dente horizontal. Eu quis fazer mostrando esse passo a passo, porque muitas vezes a gente acaba perdendo tempo na cirurgia e pode ser mais efetivo separando essas raízes. Aí sim, mostrando o alvéolo dentro, desgaste ósseo só vestibular e distal, e aí sim conclui a cirurgia.